E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. Continuando aqui com esse nosso estudo muito interessante sobre o capítulo 47 de Nosso Lar, A Volta de Laura, ela falando aqui do seu primeiro receio ao reencarnar, não é? O esquecimento temporário, o esquecimento do passado, não é? Ela estava com receio de se esquecer de seus deveres espirituais, de seu vínculo com a espiritualidade. Ela diz aqui assim: sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conserva cicatrizes. Verdade, né? Às vezes a gente reencarna, não reencarna mais com as feridas, mas reencarna ainda com as cicatrizes. E essas cicatrizes, elas podem se abrir, elas podem novamente se abrir. É o que ela tinha receio. Bastaria um leve arranhão, ela diz aqui, para voltar à enfermidade. Aí o ministro diz a ela assim: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Olha, contra o perigo do esquecimento, nós precisamos de trabalhar no bem combatendo o egoísmo. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Se nós nos dispomos a combater o egoísmo, olha, nós fugimos a muitas possibilidades de queda. Fugindo ao egoísmo, não é? A gente colocando o coração à larga e procurando efetivamente cultivar a bondade, compreender as pessoas, auxiliar, estender a mão, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não pensar apenas na gente, né? Não pensar apenas... Quando a gente pensa na gente só, é um desastre. Aí, em seguida, ela falou a respeito do seu segundo meio, do seu segundo receio, segundo medo. O seu segundo medo era a influência do meio. O primeiro, esquecimento do passado. O segundo, a influência do meio.
Porque nós recebemos a influência do meio, a influência da família, a influência das pessoas mais próximas, a influência da comunidade, a influência da sociedade, a influência da cultura que a gente recebe. Olha o tanto quanto uma criança é influenciada. Não é influenciada apenas pelo que é errado, claro. Não é? Graças a Deus, tem muita influência positiva. Não é? Nós contamos com muita influência positiva, mas também existe muita influência negativa. Né? Principalmente hoje, no mundo de hoje, não é? A questão da droga, essa questão das festinhas, das baladas, do álcool, das facilidades, né? Das facilidades com que uma criança é criada. Antigamente, na minha infância, a gente comia, só tinha o necessário para comer, tinha rádio para escutar futebol, aqueles rádios ainda, não é? Que tinha aquelas válvulas que tinha que esperar esquentar para o rádio pegar. Às vezes gritava gol do Brasil, na hora de gritar gol do Brasil, a voz desaparecia. Hoje o celular é um computador que a criança tem nas mãos. E ali tem acesso ao mundo. Tem acesso a um mundo informativo, mas também tem acesso a um mundo que é de enxurrada, enxurro. Não é? É tanta coisa, tanta pornografia, tanto erotismo, tanta ideia negativa, sala de bate-papo, sala de encontro, sala não sei do que, e papapá, e papapá, e papapá. Então hoje os perigos também existem. Tem coisa boa? Tem. Mas tem coisa muito mais perigoso? Eu particularmente considero hoje viver muito mais perigoso do que na época em que eu vivi como criança e como adolescente. Então ela fala aqui, olha, é um perigo, a influência do meio, não é? Ela disse assim, olha, aqui nós contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz, no mar imenso de forças agressivas. Porque de fato, né? De fato, às vezes a influência começa onde não deveria começar, justamente dentro das escolas. A má influência começa justamente onde não se esperava que começasse. Às vezes dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar, não é? A má influência pode começar. E vamos rapidamente, já que o tempo está avançando, ela fala a respeito do seu terceiro medo. Terceiro medo. O primeiro, ela tinha medo do esquecimento do passado. Segundo, influência do meio. Terceiro, ela tinha medo da hereditariedade. Ela tinha medo da genética. Ela tinha medo do corpo que ela iria receber. Não é? Iria receber através da genética de seus pais. E por que essa questão da genética é importante? É porque alguns espíritos, quando mais elevados, eles se sobrepõem à lei da matéria. Mas quando são menos elevados, eles se submetem às leis da matéria. E às vezes o espírito, ele recebe um corpo dos pais, esse corpo, ele pode receber esse corpo com certa deficiência. Nós não estamos dizendo aqui que é com deficiência física, não. Não é nenhuma. O corpo às vezes é normal, não é? Mas é um corpo, por exemplo, que não é saudável, é mais propenso a doenças, não é? Pode ser um corpo mais propenso a doenças, pode ser um corpo que não vai oportunizar o espírito uma vida mais longa, um aprendizado mais longo. Às vezes vai ser um corpo que vai permitir a ele viver 40, 50 anos, não mais do que isso. O tempo está esgotado. Nós voltaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Muita paz.
com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.